Voltamos com a nossa conversa com o ator Eduardo Martini. Bom, Eduardo, no primeiro bloco a gente falou muito sobre o seu ofício de ator, né, sobre essas duas peças que você está fazendo atualmente. Mas como é que você começa essa carreira de ator? Como é que você vai parar nas artes? Então, eu estudava num colégio em São Paulo chamado Mário de Andrade, que era um colégio público, e antes da gente entrar na sala de aula, a gente cantava o hino nacional e falava uma poesia, lia uma poesia. E eu sempre pedia para ler a poesia e morria de vergonha de entrar no palco. Mas ao mesmo tempo eu queria fazer. Aí depois eu fui estudar no Colégio Estadual Oswaldo Aranha, que tinha a matéria de teatro. E essa matéria de teatro reprovava. E em seguida meu pai foi transferido para o Rio. Ele trabalhava na CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, e depois foi ser superintendente financeiro da Itaipu. E aí, chegando lá, obviamente, eu fui aonde? No tablado. E aí, nego, não parei mais. Tive a sorte de 1977, quando eu fiz a primeira peça profissional, era contratado por um empresário do Chico Anísio, fiz com a irmã dele, saiu a promulgação da lei de ator. Então, meu registro, eu estava trabalhando com contrato, você imagina, meu registro era 907. As pessoas falam, meu Deus, isso é Jurássico. É porque logo na primeira coisa a gente foi se sindicalizar. 907 é o registro, dá uma olhada. Olha que engraçado. E aí não parei mais. E também tive uma coisa, eu sou muito elétrico, né? Eu sou muito, enfim, tenho essa coisa, eu não parei de me produzir, sabe? Acho que eu me produzir foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque senão eu estaria fora do mercado de trabalho. Como algumas pessoas ficaram, inclusive entraram até em depressão por causa dessa história da pandemia, que é você não ser empreendedor, não ter uma história, esperar que alguém te chame. Né? Entre mim e o Cauã Raymond vão chamar o Cauã, com certeza. Né? Se eu não faço televisão, então, o teatro, além de tudo que me deu, ainda me deu esse prestígio de poder chegar numa cidade, num teatro aqui em São Paulo, como eu estou, e ainda ter teatro cheio pelo interesse que as pessoas têm no meu trabalho, entendeu? Não por ego, não por eu ser o melhor. E você percebeu essa coisa da produção, você mesmo se produzir bem cedo, né? Você começou com isso já faz muito tempo, né? Eu comecei no segundo ano já. Eu estreiei A Bruxinha que Era Boa. Primeiro eu fiz um tango argentino, Machado, depois A Bruxinha que Era Boa. Em seguida eu fiz Adoráveis Criaturas, que era a direção do Anselmo Vasconcelos, e eu já me produzindo. E aí não parei mais, porque aí você começa a pegar o ritmo, né, daquilo que você quer fazer. O que eu quero fazer? Vou fazer uma peça infantil? Qual peça? Me apaixonei por essa. Sim, e você vai fazendo e aí a coisa vai dando certo, entendeu? Vai fazendo. Claro, tive patrocinadores, mas a maioria eu mesmo me produzi, eu mesmo me investi dinheiro, né, em relação a isso. Tudo que eu tenho na minha casa, tem muita coisa que é de cenário. Às vezes uma peça vai voltar, sai um sofá, sai uma mesa, sai umas cadeiras, sai uma cortina. Não, porque é o que a gente tem, né? Uma política que não tem. Poucas cidades têm a política da cultura e da educação que Jacareí tem. E isso não é para puxar saco, não. É para falar mesmo. Daí você falou que tem muitas coisas na sua casa que são de peças, né? Daqui que você leva junto, inclusive uma coleção de peruca, né? Sim, tem uma coleção de peruca. 153 coisas. Como eu fazia muita peça, houve uma época, Rodrigo, que tinha uma coisa que chamava besterol, né? Então a gente entrava cada hora em cena com um personagem. E aí eu fui ganhando, eu fui comprando, olha essa peruca aqui demais, vou fazer um personagem assim. Aí depois, quando eu trabalhei com o Chico Anísio também, são 6 anos trabalhando com ele, eram personagens que a gente tinha que criar. E a peruca muda completamente a sua cara, o cabelo muda a cara, né? Então aí até tem um parêntese aqui, o Clodovil, por ser uma personalidade, por não ser uma peça comédia, foi por isso que eu pintei o cabelo, que era para peruca, ela dá um tom de comédia, né? Se botar uma peruca engraçada, Chanel, uma peruca até de homem mesmo, masculina, tem uma coisa a mais na sua cabeça que, por mais natural que ela seja, você vê que é peruca. Não tem jeito, né? Por mais
né? Igual o Luiz Fux, que tem aquela peruca que ninguém... Não é peruca, não tem como fazer. Dá para ver. É bacana, é bonita, é natural, mas é peruca. Dá para ver, porque ninguém tem aquele monte de cabelo, né? Então, assim, a diferença na montagem de um personagem, quando ele vai para comédia, quando ele vai fazer uma coisa, né, uma mulher, uma história, a peruca é incrível, assim, é uma ferramenta maravilhosa para você. E ainda hoje você compra a peruca, você empresta para colegas, atores seus usarem? Como é que funciona isso aí? Boa pergunta. Você que está me devendo uma peruca, não você, Rodrigo, mas você que está assistindo essa entrevista, a favor de devolver as perucas que eu já emprestei. Assim, eu ganho muita coisa. Eu ganhei, a última coisa que eu ganhei, que é sensacional, é a tampa da peruca da Dercy Gonçalves. Lembra que ela tinha só aqui em cima uma peruca? É. Ganhei, e agora o Luiz Crispim, que é o Luli Hair, que faz a maioria das minhas perucas sob encomenda, vai criar o resto da peruca com o cabelo da Dercy. Já que você falou aí da Dercy Gonçalves e do Chico Anísio, vamos falar dessas duas lendas, né, da arte dramática do Brasil, porque você trabalhou com a Dercy Gonçalves na novela Deus nos acuda e com o Chico Anísio aí vários anos de uma parceria nos programas de humor dele. Vamos falar primeiro da Dercy. Como é que foi você trabalhar com a Dercy, a rotina de gravações, como é que era isso aí? Maravilhoso, nego. A Dercy era uma pessoa muito engraçada, muito divertida, uma pessoa de um talento absurdo, né? E é uma senhora, então ela usava ponto. E para a gente ouvir e falar, tem um delayzinho, né? Então, logo no começo, para eu a minha intenção era servir a cena melhor da maneira possível. E aí ela falava, quero bem! E eu entrava e falava, pois não, dona Celestina. E ela ficava escutando. Às vezes eu não dava tempo, eu falava, pois não, dona Celestina. Ai, meu Deus, lá vem bronca. Aí ela falava. Então a cena não tinha esse caminho, sabe assim? E isso ela adorou, o diretor adorou, e a gente desenvolveu uma parceria para que a cena saísse boa. E não para o Eduardo aparecer ou para a Dercy aparecesse, entendeu? Ainda tinha o Cláudio Correia Castro ainda, né? Exatamente. Essa foi a mesma coisa que eu aprendi com o Chico Anísio. A primeira coisa que eu aprendi com o Chico Anísio é essa... O Chico servia, ele fazia coisas... Às vezes, no meio da cena, ele fazia assim, ó. Eu fazia drag queen, eu falava, por que você me bateu? Me deu vontade. Me deu vontade, só vou te bater também, para improvisação. Eu fiz uma coisa assim, você entendeu? Então, assim, você vê o Chico, esse cara que, meu Deus do céu, tinha mais de 250 personagens. Cara, ele fazer isso para uma pessoa, né? Não só para mim, como para vários, a escolinha, ele servia de escada para todo mundo brilhar, né? Era de uma tranquilidade em relação ao talento dele maravilhoso, né? Completamente diferente da Dercy. Mas o Cláudio Correia Castro já era um ator de novela, atorzão, né? Então a primeira coisa que eu fazia, nervoso, ele falava, não passa a língua no lábio que fica horroroso em cena. Sabe, ele ia, calma, tá embolando, vai mais devagar. Eu aprendi o tempo com ele, sabe? E aí a gente gravava segunda, terça e quarta, 35 cenas, sem trocar de roupa, era uma diversão. A Dercy parava, depois de 1 hora, 2 horas, levava uma bandeja desse tamanho de pastel, que foi frito às 6 horas da manhã, a gente comia aquele pastel frio, comia com tangerina, com mexerica. Cara, ó, foi um presente que eu tive, assim. Eu trabalhei com a Dercy, Cláudia Raia, no teatro, Hebe na televisão, Galisteu na televisão, Natália Timber no teatro, Suzy Rego, todas as minhas parceiras, todas as parcerias que eu tive, né? Eu trabalhei com a Célia Biar, com Rosita Tomás Lopes, pessoas que já falam, Luiz Carlos Arutin, meu Deus do céu, fiz Maria Fernanda, filha da Cecília Meirelles, enfim, cara, eu tenho uma vida só a agradecer, eu já trabalhei com muita gente que eu aprendi muita coisa. Não, e é engraçado como você falou desses atores veteranos, né, a Dercy Gonçalves, o Cláudio Correia Castro, o Chico Anísio, a importância da pausa para o ator, né? Principalmente quando é humor. A pausa no humor também é muito importante, né?
Muito, muito. O Chico Anísio vivia me corrigindo no início. Ele falava, tá errado. Ou você conta um, dois, três, ou você fala pausa. Então, assim, você fala, fulano, porra, né? Se você fala fulano, porra, não dá. É impressionante. A piada, ela é ternária. Ela é um, dois, três. Fala um, dois, três, né? Quando você fala um palavrão, fulano, um, dois, três, palavrão. Tá? E ele me corrigia. E aí você vai vendo, porque na verdade, na dramaturgia, você tem que entender, quando você fala para mim, né? Você fala, você sabe o que aconteceu? Primeiro você ouve, para depois você fazer a pergunta e falar assim, não, o que aconteceu? Né? Se você fala em cima, você nem ouviu, você não processou na sua cabeça. E aí é que a mesma coisa é falar no telefone, né? Alô? Oi? Tudo. E você tem que ouvir a resposta que você vai dar no telefone para que fique para a câmera, para o audiovisual, fique a verdade. Alô? Oi? Né? Tem pessoas que ligam. Alô? O iPhone mais incrível não rola dessa maneira, né? Então, esses detalhes que você vai aprendendo durante a vida formam uma sacola de coisas para você usar a vida toda, sabe? Eu tenho uma curiosidade, desde a época que eu via você e o Chico Anísio no Chico Total, que você fazia o Haroldo junto com ele, né? Que se você não quiser me responder, não precisa, mas eu vou perguntar mesmo assim. Que é o seguinte, ó, o nome do seu personagem, quando você contracenava com o Haroldo, era Martino. Que o Haroldo chegava e falava assim, como é que vai, Martino? E você respondia o quê para ele mesmo? Eu não sou Martino. Aí ele falava, tá bom, Gazela. Não, tá você falava assim, não é Martino, é Thelma. Lembra disso? Thelma. Sim. Esse nome o Chico Anísio inventou para parodiar aquele jornalista Telmo Martino, que era crítico de TV? Então, isso eu não sei, mas eu acho que sim. Mesmo porque meu nome era Martini, meu nome é Martini. E como eu falava Martino, eu achava que era o Telmo Martino, que ele implicava, ou ele brincava, ou ele homenageava, não sei o quê, e ao mesmo tempo para me chamar com nome masculino para eu falar, não, meu nome é Thelma. A gente nunca soube, e o mais louco de tudo é que eu tive várias oportunidades, eu ia na casa dele, a gente era amigo, mas eu nunca perguntei isso, sabia? E isso ficou no ar. Agora, foi muito bem perguntado isso, cara, porque eu acho que eu vou perguntar para o Bruno Mazzeo, ver o que ele me fala, mas eu acho que, Edu, acho que sim. Edu, acho que sim. Acho que era para ele brincar, ou homenagear, ou implicar, sei lá qual era a intenção dele. Mas era muito, porque toda vez ele fazia a mesma coisa. Porque do mesmo jeito que ele fazia isso, ele falava, você falava para ele que o nome dele era Luana, e ele falava, não, meu nome é Haroldo, né? E dizem que ele inventou isso por um cara na TV Globo, que era, ninguém sabe quem, que ele se inspirava muito, né? Que o cara ficava dentro do armário, não queria se assumir, coisas que hoje já mudaram bastante, as coisas já deram outra história, né? Mas é muito engraçado. E na escolinha, era verdade aquela situação que ele sempre contava que um ator não sabia o texto do outro, e aí todo mundo ria na hora de gravar, não tinha ensaio nenhum? E na verdade, na escolinha, para mim foi um período difícil, porque eu não gostava daquele personagem que ele me deu. Então, mas eu precisava do contrato. E aí, como você fazer uma coisa bem que você não gosta? Foi sofrimento, viu? Foi sofrimento. Mas a gente não sabia do texto do outro. Cada um recebia o seu texto no e-mail, em casa, eu peguei o seu texto, que era para quer dizer, esse frescor, um programa muito longo, com muito tempo em cartaz, é muito difícil você fazer piada todo dia, né? Fazer coisa todo dia. Mas eu acho que o seu Rolando Lero, para mim, era um dos melhores. Porque qualquer coisa que você falasse, qualquer tema que você falasse, tinha a possibilidade de muitas piadas, né, dentro daquela coisa. E o Chico Anísio não gostava de ensaio, né?
Quando você começou a contracenar com ele, eu lembro que tem uma história que você contou uma vez que ele te perguntou uma coisa, você sabe fazer tal coisa? Você falou, sei, então vamos gravar agora, é isso? Exatamente, foi quando ele voltou. A primeira cena a ser gravada, quando ele voltou para a TV Globo, foi a Thelma e a Luana. Imagina, a gente começou a gravar no Jardim Botânico, que ainda tinha o Estúdio Fênix lá. A gente tinha a mídia inteira, de todo mundo, do vídeo show a não sei o que lá. Eu, vestido de drag queen, com salto, peruca, já assim, né? Todo mundo olhando. Aí ele falou assim, sabe o texto? Oi, tudo bom? Tudo bem? Vamos. Sabe o texto? Eu falei, sei. Claro, imagina. Sabe remontar? Eu falei, sei. Ele falou, o que é remontar? Eu falei, tem 3 câmeras. Quando você passa para cá, eu tenho que passar para cá, porque essa câmera me pega, essa câmera te pega. Gravando! Ele falou, cara, eu quase fiz xixi nas calças, assim, de nervoso, porque não teve ensaio. E aí, no ensaio, ele vai fazendo do texto, e aí, quando eu pulava, quando eu fazia, ele me batia e falava, você esqueceu o texto. Aí a gente cagava de rir, porque de tudo ele ainda fazia no Haroldo, né? Não saía do personagem como o Chico me dava uma bronca, né? Ele brincava para que isso se tornasse uma coisa engraçada e real e viva do quadro, você entendeu? Tá certo, vamos fazer mais um intervalo, então o nosso programa volta já.